Você já parou para pensar no que pode levar alguém do deboche mais cínico até as lágrimas expostas em praça pública? O que eu vou te mostrar hoje é a história de uma mudança radical de postura que nós presenciamos no Supremo Tribunal Federal, entre o final de 2024 e agora, 2025. Eu vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo de hoje como os ministros começaram rindo, escarnecendo de deboche, e terminaram agora chorando, e literalmente chorando. Eu não estou falando de especulação, eu estou falando de fatos, de comportamentos públicos que mostram essa transição da mais pura ironia até a emoção mais crua. Parece que está havendo uma jornada aí, que começou com a percepção de impunidade, eles achavam que eles iam ficar impunes, então eles tinham essa percepção de impunidade, e tudo isso culminou na constatação da vulnerabilidade. Eles constatando efetivamente que eles são, sim, vulneráveis, embora eles não acreditassem nisso, em princípio. São os juízes supremos que começaram achando que não ia dar nada para eles. E agora eles estão terminando muito, muito mal. Porque eles perceberam que sim, está dando alguma coisa para eles sim. E está dando muito ruim. Isso tudo impacta a nossa justiça e a nossa liberdade. Então fica comigo até o final, porque o que a psicologia diz sobre isso pode te chocar. O palco para essa mudança de postura do STF começou a ser montado no final de 2024. No dia 6 de novembro de 2024, após a vitória do Trump nas eleições americanas, os ministros do STF foram flagrados fazendo piadinha. A conversa deles era sobre quem ia ter o visto cassado para os Estados Unidos. O Barroso, o Flávio Dino, o Gilmar Mendes, o Toffoli, o Moraes, o Cássio Nunes eram os que estavam presentes naquela rodinha dos escarnecedores. E esse episódio ele foi noticiado por uma das principais porta-vozes do regime, a esquerdista Mônica Bergamo. Vocês devem lembrar muito bem desse episódio. Os ministros do STF fazem piada sobre quem terá visto para os Estados Unidos cancelado por Trump. A gente nunca vai se cansar de mostrar esse print, porque isso aí é o tipo da reportagem que envelhece mal. Então a gente faz questão de ficar retornando aqui, relembrando essa reportagem e essas piadinhas. Bom, bonito, né? Então essa postura de zombaria não foi um caso isolado, não. Isso ainda veio a se repetir mais tarde. E em 18 de março de 2025, houve um jantar na casa do Alexandre de Moraes e vários ministros do STF foram nesse jantar. O Barroso, o Gilmar, o Toffoli, o Fachin, o Nunes Marques, o Fux foi também, Flávio Dino. Eles foram a esse jantar. E a gente não pode esquecer que esse jantar se tornou palco de chacota. Vamos lembrar agora o que aconteceu nesse jantar. Eduardo Bolsonaro vira alvo de chacota em jantar na casa de Moraes. Vocês devem lembrar também muito bem disso. O alvo da chacota era o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo tinha anunciado poucos dias antes que ele estava exilado nos Estados Unidos e um dos motivos desse exílio era o temor de que o seu passaporte fosse apreendido pelo regime. Então, como ele anunciou que ele ia sim permanecer nos Estados Unidos, que ele realmente tinha tomado essa decisão, aí o Moraes deu uma decisão negando o pedido de apreensão do passaporte para o Eduardo sair na história de histérico, né, de bobo, né, para o Eduardo ficar ridicularizado na jogada. Mas o Eduardo, mesmo diante disso, ele permaneceu muito sabiamente aqui nos Estados Unidos. E voltando, durante esse jantar, o Eduardo ele foi chamado de frouxo, de bananinha, né, os convidados ficaram ridicularizando e a imprensa fez questão de informar isso. Então, esses episódios de deboche e ironia demonstravam que tinha uma clara crença na própria impunidade. A preocupação de perder o visto e o exílio de um opositor político eram tratados com total desdém. Havia uma crença sólida na ideia de que as consequências que afetavam os outros não os alcançariam jamais. A magistratura parecia revestida de uma armadura, de uma superioridade que permitia essa postura.
A máxima de que a corte está acima de tudo, para eles, era uma garantia de que nada iria atingi-los. E por isso eles podiam se permitir esse escárnio. Então, com a posse do Trump, no final de janeiro desse ano, e a sucessão das medidas tomadas por ele contra o regime, esse cenário de escárnio ele foi se modificando. E em julho desse ano, então, foram anunciadas as tarifas de 50% para os produtos brasileiros, todo mundo lembra. No mesmo mês, foram cancelados os vistos de 8 ministros do STF e seus respectivos familiares. E, além disso, foi imposta a Magnitsky ao Alexandre de Moraes. Em setembro agora, foi anunciada mais uma leva de cancelamento de vistos de autoridades, inclusive de pessoas do gabinete do Moraes, e também a extensão das sanções Magnitsky a Viviane Barsi de Moraes, ao Instituto Lex e ao Escritório de Advocacia da Família. E no bojo desses acontecimentos, os humores desses ministros eles foram se modificando. Os humores no STF foram sofrendo essa transformação. Primeiro veio uma declaração já bem tristinha do Barroso. Vamos assistir aqui um vídeo em que ele aparece bem triste. Um conflito, antes pelo contrário, acho que o conflito faz mal para o país. Portanto, é uma nota que esclarece que o Supremo cumpriu o seu papel dentro da Constituição e das leis, com o devido processo legal, todos têm o direito de defesa e, portanto, é apenas uma justificação para o mundo entender que nós estamos fazendo um julgamento público, transparente, dentro da mais absoluta legalidade por padrões internacionais, de uma denúncia que foi oferecida pelo Procurador-Geral da República. De modo que é uma defesa do que o Supremo faz, sem procurar conflito com ninguém. E depois, o Gilmar Mendes, claramente, #chateado. Vamos assistir aqui o Gilmar. Aproveitando, vocês, procede que vocês têm se reunido ou têm gerado incômodo às decisões do ministro Moraes, têm pedido para ele, de fato, maneirar as decisões em relação à trama golpista, envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro? É verdade que nós temos nos reunido para conversar sobre os efeitos dessas sanções e temos tido conversas a propósito disso, como é natural. Nenhum incômodo quanto a decisões do ministro Alexandre de Moraes, que, como eu já disse em outro momento, cumpriu e cumpre um papel importantíssimo na defesa da democracia brasileira. E nós o apoiamos de maneira inequívoca. Então, isto tem que ficar bastante claro. Nós estamos tomando decisões, e não são só decisões, ele é apenas o relator, mas estamos tomando decisões colegiadas, seja no pleno, seja na turma, em nome do Supremo Tribunal Federal. E vocês... Então aí você já percebe, pela postura do Gilmar, que ele está ali numa situação de vulnerabilidade. Ele não está ali cheio de si, ele está olhando para baixo. Você vê pelo comportamento dele que ele não está muito confortável. Ainda não havia um choro público, mas aquela armadura de intocabilidade já apresentava rachaduras bem visíveis. Então a emoção, que antes era disfarçada de ironia, aquela emoção começou a transparecer de forma mais explícita nos discursos e em certas atitudes. A ilusão de que eles estariam sempre acima de qualquer consequência externa ou da reação popular e política, essa ilusão, ela já começava a se desfazer bem rapidamente. Então a gente chegou a essa última semana, após um período em que a Corte se viu cada vez mais mergulhada no turbilhão político de 2025, nós presenciamos algo que poucos imaginariam. Os ministros do Supremo Tribunal Federal manifestando emoção e chorando mesmo publicamente durante sessões oficiais. Aquela ilusão que eles tinham de invulnerabilidade que prevalecia no final de 2024 e no início de 2025, aquela ilusão finalmente colidiu com a dura realidade. Então, na segunda-feira, o Barroso ele foi entrevistado no programa Roda Viva da TV Cultura. Em algum momento na entrevista, ele foi às lágrimas, assim, literalmente falando, ele foi às lágrimas quando ele começou a falar dos imigrantes venezuelanos. Vamos assistir ao vídeo. Do corpo, era uma cena muito chocante mesmo. E aí, eu continuo emocionado quando falo isso. Aí eu falei para eles assim, vocês são muito bem-vindos aqui. Aqui é um país
o Brasil é um país que acolhe as pessoas.